Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e hoje eu quero falar aqui sobre o mais novo lançamento oficial dos Beatles, que vai acontecer agora em novembro de 2025, que é o Anthology 2025. Então, depois de 30 anos do lançamento do Anthology clássico de 95, né, os 3 discos duplos do Anthology, o documentário clássico, o livro, você vai ter todo esse material refeito, os álbuns remasterizados, vai ter um álbum novo do Anthology, que é o Anthology Parte 4, né, que todos os Beatlemaníacos aí estão arrancando os cabelos para saber como é que vai ser esse álbum novo. E também o documentário vai ser refeito aí, né, com uma nova imagem, novo som e com muito material extra. Então, entrevistas aí da época que a gente não viu, coisas inéditas vão sair agora em novembro de 2025, nesse aniversário de 30 anos, com o novo lançamento do Anthology. Se você se interessa pelo assunto, já deixa o seu like no início do vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum envio. Toda segunda-feira sai vídeo aqui no canal e envia esse vídeo para algum amigo seu que gosta de Beatles, que gosta de rock, de colecionismo, de discos, etc, para poder curtir também com a gente, beleza? Então, vamos falar sobre o Anthology. Agora saiu nas redes sociais essa semana o anúncio oficial dos Beatles, né, sobre esse novo projeto Anthology, pegou todo mundo de surpresa aí, os Beatlemaníacos já estão separando aí o Pix, né, porque qualquer coisa inédita que saia dos Beatles, mesmo que seja, sei lá, uma gravação do John Lennon fritando ovo na cozinha em 77, as pessoas vão querer comprar, né, porque fã de Beatles é assim, totalmente desprovido de razão quando se trata da banda. Então, todo mundo super animado, ansioso com esse novo relançamento. Se fosse só um remaster dos álbuns clássicos, já ia ser um sucesso, sem dúvida nenhuma. Né? A gente imagina aí que o som vai estar maravilhoso e por aí vai. Mas a banda anunciou o lançamento do Anthology Parte 4. Então teremos um novo álbum aí que provavelmente vai abrir com a música Now and Then, né? Que foi o último lançamento novo, entre aspas, né? Que foi aquela demo antiga do John Lennon, foi retrabalhada pelos integrantes, né? Pelo Paul, pelo Ringo, usaram gravações do George da época também, dos anos 90, e fizeram essa música dos Beatles nova, que chegou em número 1 e por aí vai, foi um grande sucesso. A gente espera que o álbum novo abra com essa música, mas vai ter várias coisas inéditas nesse disco também, provavelmente vários outtakes aí dos grandes álbuns da banda, como Hardest Night, Help, por aí vai, né? Talvez performances ao vivo, não sabemos exatamente o que esperar, mas com certeza qualquer coisa inédita sobre esse período, né, dos Beatles, que é o período mais esmiuçado da história da música contemporânea, né, o período de estúdio ali dos Beatles de 63 até 69. Qualquer coisa inédita desse período é de extrema importância e aguça o interesse aí dos fãs, né? Então, assim, ânimo no talo para esse novo lançamento dos Beatles. Então, antes de falar sobre mais um pouco sobre essas expectativas, eu queria voltar um pouco 30 anos no passado para poder falar sobre o Anthology clássico. É muito interessante esse projeto. Por quê? Não havia um documentário assim oficial, né? Havia né, várias pessoas falaram sobre os Beatles, assim, filmes de época, né? Mas oficialmente a banda mesmo, os integrantes, né? O Paul, o Ringo e o George e as famílias, né? Deles também, os envolvidos com a banda, a Yoko Ono, que é a viúva do John, resolveram ali nos anos 90 fazer um documentário oficial para dar a visão deles próprios do que aconteceu ali naquele período tão estudado da história da música, que foi o período de atividade dos Beatles. Né? Então eles se reuniram ali nos anos 90, o Paul, o Ringo, o George, a Yoko, todo o pessoal ali da equipe da Apple para poder produzir esse material Anthology. Então fizeram ali o documentário, né, o filme, saiu box em VHS, em DVD, de tudo que é forma. Depois, né, posteriormente saiu em DVD. E aí foram feitas as entrevistas com os membros da banda, né, pegaram trechos de entrevista do John Lennon também, dos anos 70, ele falando sobre a visão dele daquele período, pessoas ali ao redor da banda falando, né, então assim, foi um grande projeto e foi muito importante para a Beatlemania mundial, né, porque muita gente passou a conhecer os Beatles a partir daí, no meio dos anos 90. E os álbuns certamente são maravilhosos, e esses álbuns aqui, eles têm que ser ouvidos com um certo cuidado, por quê? Não são feitos para quem não conhece a banda, né? O Anthology é um projeto como se fosse uma arqueologia dos Beatles, né, da história da banda. Então aqui você tem gravações que não são muito boas sonoramente falando, porque são muito antigas, são documentos mesmo de valor histórico, né, para a banda, que consequentemente é um documento musical de valor histórico para a cultura em geral, porque os Beatles moldaram, né, a cultura musical como a gente conhece. Então, aqui, muita gente na época, quando saiu o Anthology 1, ouviu aqui o álbum, que inclusive é o meu favorito, tá? Vou falar um pouco mais sobre ele. Muita gente ouviu esse álbum e achou estranho a qualidade ser ruim, né? De repente umas músicas mal gravadas, mas é justamente pelo que eu falei, isso aqui é feito para fã mesmo.
são documentos históricos. Então você tem aqui, por exemplo, Free as a Bird, né, que é a música demo do John Lennon, que foi refeita aí com os Beatles, quase como uma nova reunião dos quatro ali no estúdio, né, mesmo sem a presença do John, utilizaram a gravação dele ali para terminarem a música dele. E aí você tem pequenos trechos de entrevistas aqui que eu acho muito legal, inclusive, você ouvir como se fosse um documentário em áudio mesmo, né? Porque o caráter do álbum é justamente esse, como eu falei. Não é, vamos ouvir um álbum dos Beatles para curtir, é mais para você entender mesmo a história, né? Então você tem aqui pedaços do John Lennon falando, que ele tem aquele discurso dele na segunda faixa, né? Que ele fala, nós éramos só quatro caras, né? Simplificando ali nas palavras dele todo aquele alvoroço, todo aquele furacão que aconteceu na década de 60. E ele simplifica dizendo, nós éramos só quatro caras que fizemos uma banda ali e acabou que tudo, né, se tornou o caos que virou. Mas aí você tem aqui, cara, uma gravação que é talvez a mais valorosa historicamente falando, que é justamente In Spite of All the Danger e That'll Be the Day. Foi um disco que foi gravado ali, só existe uma cópia desse disco no mundo, que é o disco original, que foi feito ali em 1958 pelo Quarrymen, né? A banda Quarrymen, que é o embrião dos Beatles, a banda não se chamava Beatles ainda, mas tinha o core ali, né, o núcleo que a gente já conhecia, que é o John Lennon, Paul McCartney e o George Harrison, com mais outros integrantes ali. Em 58 eles entraram num estúdio ali, amador, para gravar esse primeiro disco com uma música original deles, que é In Spite of All the Danger, composta ali pelos membros da banda, e um cover, que é That'll Be the Day, cover do Buddy Holly and the Crickets, banda dos anos 50 de rock and roll, que eles gostavam bastante. E esse disco se tornou uma lenda, né? Só existe um, hoje está em posse do Paul McCartney, certo? E você tem esse áudio desse disco aqui no Anthology 1. Foi retrabalhado ali na época. Mesmo assim, o som não é bom, né? Obviamente, é uma gravação amadora, muito antiga, mas é uma relíquia isso aqui. E eu estou muito, muito animado para ver como essa música vai soar na versão remasterizada, que vai sair agora em 2025 do Anthology 1. Né? Na verdade, eu já cheguei até a ouvir, porque estão vazando esses áudios aí, nessas músicas no WhatsApp, e até em alguns canais do YouTube tem gente postando já, daqui a pouco deve cair. Mas já tem coisa vazando do Anthology aí, remasterizado, certo? E esse Anthology 1, cara, é o meu preferido, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque eu sou um grande fã da primeira fase dos Beatles, que é a fase que contempla os 5 primeiros álbuns de estúdio, né? Que eu chamo de fase terninho, fase yeah, 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 por aí vai. Né, que é aquela fase rock and roll mais pura, mais jovem, mais animada. Então, os primeiros álbuns, Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale e Help. Esse é o primeiro grande ciclo dos Beatles. Eu sou muito, muito fã, sou apaixonado mesmo por esses álbuns, porque eu creio, cara, que o entusiasmo que eles tinham nessa época se perdeu depois. Isso acontece com praticamente todas as bandas, né? Nos primeiros álbuns você tem esse fator diferencial, que é o entusiasmo, né? Eles querem se mostrar, eles estão animados com aquilo, entusiasmados, então eles gritam mesmo no disco, né? Nos shows também, mexe a cabeça, grita, toca vigorosamente ali para se mostrar mesmo, né? Usando ali 100% da sua capacidade artística para fazer uma performance realmente muito energética nesses álbuns, e eu adoro. Então essa fase inicial está contemplada aqui, no primeiro disco do Anthology, né? São 3 discos duplos, você tem aqui o 2, que contempla aí mais a parte do meio da carreira dos Beatles, né? Então ali do período do Help até mais ou menos 68, 69 ali com o Magical Mystery Tour e o Let It Be, né? Tem a Cross the Universe aqui no final. Let It Be foi gravado na verdade em 69, apesar de ter sido lançado em 70. E você tem o Anthology Parte 3 também, disco duplo, né, contemplando aí a parte final da carreira dos Beatles ali no final dos anos 60. Então o White Album, o Abbey Road e o Let It Be foram contemplados nesse terceiro disco do Anthology, certo? Tem coisas maravilhosas em todos os álbuns, você tem vários outtakes, assim, takes de estúdio que ficaram de fora do álbum, você tem várias versões ao vivo, mas para mim não tem nada que se compare ao Anthology 1, porque aqui você tem realmente um material assim arqueológico de uma importância histórica tremenda, como essa gravação lendária que eu falei para vocês, da In Spite of All the Danger, né? Até o Paul McCartney toca essa música nos shows dele até hoje, que é a primeira música deles, né, que eles compuseram juntos. Mas você tem aqui, além dos discursos, né, pedaços de entrevista, você tem coisas interessantíssimas, cara. Como, por exemplo, as gravações da Decca, que foi aquele momento em que os Beatles foram ali rejeitados pela Decca, né? Fizeram ali um teste, uma audiência e foram rejeitados. Você tem essas gravações aqui, né, de 62. Você também tem as gravações do EMI Studios de 62, deles cantando ali Bésame Mucho e Love Me Do, né, ainda com o Pete Best na bateria em 62, gravado ali no EMI Studios, que depois se tornou o Abbey Road Studios. Isso antes de ser gravado o primeiro single oficial da banda, Love Me Do, né, também de 62, o primeiro álbum de 63. Então é um material, assim, para quem é fã, é de um nível, assim,
altíssimo de valor, né? Então eu acho esse Anthology 1 sensacional, é o que mais me atrai justamente por isso. Tem muita faixa ao vivo, né? Nos 2 próximos álbuns tem coisas muito interessantes, além dos outtakes. Em especial, cara, nesse Anthology 3 você tem uma versão acústica linda demais, uma das coisas mais belas que os Beatles já lançaram, na minha opinião, é a versão acústica de While My Guitar Gently Weeps, que é voz e violão mesmo, George Harrison ali tocando violão e cantando a música, que é uma autoria, né, composição dele, de autoria dele, e com o Paul McCartney apenas fazendo uns sons de sintetizador no fundo. Mas ficou lindo demais, né? Uma nova versão, aí, nova interpretação da música. E o projeto Anthology está cheio dessas raridades, né? Então o Anthology é justamente isso, cara. É um projeto feito para os fãs. São as raridades dos Beatles, né? Né, as gravações que ficaram de fora, B-sides, áudios de show, por aí vai. Tudo vai ser refeito, retrabalhado aí agora em 2025 para sair nessa nova edição com o disco novo, que também a gente pode esperar aí coisas inéditas, né, que vão deixar os Beatlemaníacos aí totalmente ouriçados com esse lançamento. Eu também estou animadíssimo com isso, não tem como não ficar, né? Estamos falando, obviamente, da maior banda de todos os tempos, falando aí de fama, comercialmente falando, né, de importância mesmo, de influência na cultura. Nada se compara aos Beatles e não vai nada chegar aos pés deles jamais, certo? Então é um anúncio maravilhoso aí que nos dá esperança de um ótimo lançamento. O documentário também, cara. Esperamos ver novas entrevistas aí, novas visões sobre coisas que já ocorreram aí, com imagem melhorada, som melhorado. O clipe de Fraser Bird também com imagem melhorada também vai sair. Então, assim, só alegria nesse novo anúncio. Eu quero saber agora de você. Deixa nos comentários aí o que você espera desse novo Anthology, o que você mais quer ouvir, o que você espera do álbum novo dos Beatles, do documentário, e qual a sua visão sobre o Anthology clássico de 95, qual foi a importância dele na sua trajetória aí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Ficamos por aqui e até semana que vem.